O motivo é muito especial e apenas uma consideração à parte a fazer. Muito bem, o motivo principal é convidá-los novamente a reforçar o convite para o lançamento da nossa pré-campanha que acontecerá hoje às 19 horas no Sindicato dos Produtores Rurais. Conto com a presença de cada um dos senhores e teremos sim alguns pontos a serem abordados que eu tenho fé que alegrarão aqueles que carregam o mesmo princípio, o mesmo anseio e o desejo de que essa cidade, principalmente para que ela possa evoluir, ela se veja livre das garras, dos tiranos, em especial dos oportunistas que representam a continuidade desse processo administrativo, se é que isso pode ser chamado de processo administrativo, Esse desgoverno imoral e imundo que só fez com que a nossa gente sofresse. Eu não poderia deixar aqui de fazer mais uma pontuação e deixar muito claro que sim, eu tomo conhecimento, mas não é porque eu esteja vasculhando a vida de ninguém, porque eu tenho muita coisa a fazer no que diz respeito, principalmente, a cumprir com a promessa que fiz, que é zelar e tentar de alguma maneira contribuir para com a população guapense. Então, por mais que eu fale muito, as minhas palavras sempre são convertidas em ações, então eu estou sempre me movimentando a fim de tentar produzir algo de valor para essa gente, diferente, infelizmente, de parte dos nossos opositores, que não faz outra coisa a sair, gastar combustível que é pago, os senhores sabem bem, para visitar pessoas, casas e levar a única proposta que eles têm, torcendo aí pela nossa desgraça. Então, ontem me enviaram e, como eu disse, eu tomo conhecimento do que é conversado lá naquele grupinho deles e tem coisas que realmente fica difícil ficar a par e não me manifestar e não me posicionar. A questão que envolve o todo, ela é muito ampla e não é rasa como é enxergado por essas pessoas e como é levado por elas ao conhecimento dos senhores. Ontem me encaminharam um vídeo bonitinho, com uma música de fundo, com uma pessoa serena, sentada, de perninhas cruzadas, falando a respeito de ferramentas que podem ser utilizadas para fiscalização, para que você, povo, exerça o poder de frear esses políticos corruptos. E eu achei aquilo tão poético, tão singelo, eu quase fiquei comovido. A questão foi tratado nesse referido vídeo a respeito dos conselhos municipais. Bom, porque eu enxergo o conselho municipal como uma maneira positiva para fiscalizar, para contribuir. Eu também. Acreditem nisso, eu também enxergo. Só que, fazendo uma analogia e trazendo as circunstâncias que vivemos hoje, é como se um médico tentasse tratar um enfermo em estado terminal com uma doença gravíssima com homeopatia ou aspirina. Francamente, tenhamos coragem de falar aquilo que pensamos, sem estudo prévio, sem ajuda de publicitários, sem ajuda dos auxiliares. Faça um vídeo sem edição, sem cortes, pegue o telefone, faz assim, pendura ele em algum lugar, vira para o seu rosto e fala aquilo que você pensa, para poder trazer pelo menos um pouquinho mais de segurança para quem assiste. Porque isso que chegou ao meu conhecimento não passa de um menino mimado, pirracento, que não fez absolutamente nada, que não teve coragem para fazer e que agora quer ter a propriedade de explicar como é que faz. Francamente, não é ficar aqui atacando, jogando pedras em absolutamente ninguém. Mas o que desenvolvemos no decorrer de todo esse processo foi um trabalho sério para ver se a população acorda e encontra realmente as ferramentas eficazes para que não seja novamente roubada. Aí vem um pré-candidato no alto da sua soberba para demonstrar equilíbrio emocional,
e gravo um videozinho de 1 minuto e meio, que para mim é quase que impossível fazê-lo, com a musiquinha de fundo, falando dos conselhos municipais. Sim, os conselhos municipais são importantes, mas nas circunstâncias em que vivemos, se eles fossem fortes, as nossas crianças não teriam comido salsicha vencida, a nossa Santa Casa não teria sido roubada como foi, a nossa gente não tinha sido saqueada como foi. Eu pergunto a vocês, a pessoa responsável pelo vídeo, se eu não estou muito enganado, ela fez parte do Contur. O Contur é o Conselho de Turismo, ele tem poder deliberativo. O Contur pode frear, sim. Qual a maneira como o prefeito pretende colocar o dinheiro para o investimento no turismo? O que o referido pré-candidato fez? Deixou um empresário no alto da sua empáfia decidir determinar todos os atos referentes ao turismo da nossa cidade que não existe. Qual poder teve o Contur e o determinado pré-candidato que fala com tamanha convicção para avacalhar o trabalho que nós fizemos, para fazer vocês acreditarem em uma conversinha rasa que não detém propriedade, como se isso fosse a solução dos problemas da população guapense? A pergunta que fica é essa. Conselho Municipal de Saúde, Conselho do Fundeb, quantos conselhos? Conselho como participa aquela apoiadora dele, minha vizinha ali, que vive no mundo da lua, que acredita em unicórnio, em duende, em joaninha combatendo a dengue? Ora, convenhamos, meus amigos, podem me criticar, podem jogar pedra, podem me chamar de arrogante, de soberbo, do que bem entenderem, mas eu continuarei trazendo informações para os senhores sem filtro, porque a nossa gente já ficou refém muitos anos desse sistema nojento, para ter alguém ainda trazendo discursos rasos que podem confundi-los. Fala agora com a propriedade que nunca teve. Nossa cidade está enferma, quase veio a óbito, de tanto que ela foi atacada. Nossa cidade necessita de atitudes drásticas, de intervenções cirúrgicas, não é de homeopatia e de aspirina, não. Isso não resolve a situação da população guapense. Se você realmente quer contribuir, comece a pensar naquelas pessoas que se dizem preocupadas com você, se elas têm a coragem suficiente para fazer o que é necessário. Porque a hora que a gente acorda com uma ressaca e a esposa, a mãe, a avó faz ali um chá de boldo, costuma ajudar. Mas dependendo das circunstâncias, aquilo ali e um copo de água não vai fazer diferença alguma. Então, falar em conselhos para que você possa participar da fiscalização do município, toma vergonha. Toma vergonha, teve aí quantos anos para entrar em um conselho, para assumir a presidência de um conselho e para dizer, Nelson, não, aqui não. Aqui, para fazer Guapé rumo aos 100 anos, você não vai gastar 3.225.000 para ser direcionado para uma estrutura de camarotes, não, porque o Contur não vai deixar. Aqui tem homem, aqui tem força, aqui tem gente que é a favor da população e que vai lutar e vai fazer o que é preciso. Se você insistir nisso, nós do Conselho iremos até o Ministério Público, iremos até o Tribunal de Contas, iremos até a Polícia Federal, faremos o que for preciso para que você não atente contra o direito da população guapense, porque esse dinheiro vai fazer falta para uma pessoa que precisa de uma cirurgia. Será que as pessoas que estão falando com voz baixinha para convencê-los de equilíbrio emocional tiveram coragem? Não estou falando que teriam, não. Porque a minha opinião eu já tenho formada. Se não fizeram, se não tiveram coragem para fazer, não vai ser a partir de agora que terão. Aí
permanecem assistindo a nossa cidade ser pilhada, a nossa Santa Casa ser saqueada, os nossos velhinhos serem judiados, que graças a Deus agora estão sendo bem cuidados, a nossa paz sendo negligenciada, os nossos agricultores perdendo aí as suas produtividades porque não temos estrada. Permanece em um sono leve, tranquilo, nos lençóis de cetins. E agora desperta retumbante, falando em tom brando, para levar uma figura de pessoa equilibrada e experiente, participando de lançamentos de pré-campanhas, aonde o advogado que andou junto com o Nelson, que ajudou, sabe aquele advogado que vazou um áudio? Vazou não, né? Que saiu um áudio das captações do GAECO, dizendo o próprio prefeito preso que ele tinha pedido 10 mil e que ia dar 5 para ele não sair de casa. Os senhores já me viram com alguma dessas pessoas dentro da minha caminhonete ou dentro da caminhonete deles visitando a sua casa? Porventura eu fui com o padre conselheiro desse prefeito que está preso pedir voto para algum dos senhores? Primeiro que nem podemos fazer isso e tem gente fazendo. Eu estou programando fazer um lançamento de pré-campanha para trazer deputado, para dar cafezinho, biscoitinho, fazer aquela pirotecnia toda. E me misturar com o prefeito ali, que é amigo do prefeito preso, com outro que também é, com o mesmo sistema que opera da mesma maneira, para poder enganá-los. Nosso lançamento está programado para oferecer não mais que água aos senhores e uma apresentação franca, de cara limpa, para dizer aos senhores que temos bons nomes como pré-candidatos a representá-los em um futuro próximo. Não mais que isso. Não temos a menor intenção de vender ilusões, de falar baixinho para poder convencer e enganar, de utilizar da contratação de marqueteiros para utilizar de persuasão científica para poder fazer você tomar uma atitude sem mesmo tomar conhecimento profundo do porquê você optou por aquilo. Marketing persuasivo, piste. Já falei a respeito disso, falarei hoje lá no lançamento da nossa pré-campanha. Então, diferente do que eles discutem lá no grupinho deles, não precisam me colocar lá como o pré-candidato sugeriu. Eu não participo. Eu só fiquei naquele grupo do circo porque eles me adicionaram, ele ou ela me adicionou. E a hora que eu fui sair, eu vi que ele entrou. Aí eu falei, opa, peraí. Então, se continuamos em um embate político, é interessante eu estar aqui para ver o que está acontecendo. Portanto, eu permaneci. Mas eu não quero ter em grupo aonde eles estão. Se eu quisesse, eu tinha aceito a proposta que eles me fizeram lá atrás. Que eles não têm sequer a hombridade de dizer, sim, nós fizemos sim. Não, agora eles falam que não. Como eles atacaram o Luciano, dizendo que pelo fato de eu ter criticado o Luciano, agora o Luciano não presta. Mas o Luciano recebia 20 ligações por dia do grupo deles. Propostas inúmeras. Bom, é muito fácil, quando se tem maldade no coração, utilizar de discursos demagogos para poder persuadi-los. Eu não faço isso, não. Eu prefiro assumir o risco de falar ao vivo, de deixar as minhas emoções oscilarem, a minha voz aumentar ou eu falar baixo, e receber o retorno de vocês, seja ele positivo ou não, mas a minha maneira de me comunicar com os senhores é verdadeira, é limpa. Não esperem que eu esteja fazendo essa política bolorenta, nojenta, que eu repudio. É contra isso que eu luto. Então, se os senhores querem acreditar naquela propaganda de cerveja que eles colocam, uma cerveja horrível, mas eles colocam uma mulher bonita, sensual, de biquíni, para poder linkar a imagem da mulher com uma cerveja e vender e atingir o coração do consumidor. Eu acho que o Facebook está sem som. O Facebook está sem som, fica pelo Instagram. Eu baixo, obrigado por ter falado.
Tá vendo? Isso são as consequências de um trabalho de quem não tem medo de falar o que pensa e da maneira clara e objetiva, como eu sempre falei. Tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo trazer uma leitura labial. O Facebook está sem som, me desculpem. Baixarei o que gravei no Instagram e publicarei assim que puder. Tá aqui, ó. É desse jeito que eu faço. Eu não preciso de ter aqui marqueteiros ou pessoas mal intencionadas tentando me instruir e fazer com que eu leve uma mensagem para os senhores de uma maneira que eu possa convencê-los, mas sem propriedade. Se for para eu vir a público fazer um videozinho bonitinho, que não seja verdadeiro, só para falar o que você quer ouvir, eu prefiro não falar. Eu prefiro ficar de boca fechada. Então, eu sugiro sim a vocês, já que a ideia foi dada, que os senhores estudem o que é o Conselho do Fundeb, o que é o Conselho da Saúde, o que é o Contur e os demais inúmeros conselhos que podem existir dentro de uma sociedade civil. Mas caso os senhores entendam por bem participar, eu peço aos senhores que façam da mesma maneira que eu entendo que o político tem que fazer. Quando entrar em uma Câmara Municipal, trabalhe, mas trabalhe a favor da população guapiense. Se for para entrar em um conselho e ficar igual um papagaio de pirata, obedecendo o que um prefeito manda fazer, ou então não tendo coragem para fazer o que é necessário para poder ao menos coibir a insanidade daqueles que não possuem moral, tanto que não possuem, que estão lá no hotel do Estado, não entrem não. Não entrem não. Se for para entrar na política, para fingir que gosta da população, para receber só o seu salário, não faça isso não. O reflexo acontece na onde mais dói. E uma hora pode acontecer com qualquer um de nós. Todos nós estamos sujeitos a sofrer alguma consequência pelo ato inescrupuloso de algum político. Seja na hora da necessidade de uma consulta, de um exame, de uma cirurgia, seja na hora de um caminhão para chegar e buscar o leite tirado, seja na hora de um caminhão para sair com a colheita de café. Então pensem muito bem antes de acreditar nesses discursinhos rasos, porque o primeiro refém é você. Muito obrigado pela atenção, me estendi mais do que imaginava, agradeço e conto com a sua presença hoje lá no Sindicato dos Produtores Rurais às 19 horas. Fiquem todos com Deus e vamos retomar o controle.